Então, para começar, a gente só vai relembrar aqui o que é a regra da cadeia. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente relembrar, tá? Como a gente já comentou isso nas outras aulas, na verdade a gente comentou porque alguém tinha tentado fazer a regra da cadeia, eu comentei que a regra da cadeia era só na derivação, e a gente vai comentar porque a gente vai usar um pouquinho na aula de hoje, tá? Como a gente vai precisar fazer um pouco de derivada na aula de hoje, a gente eventualmente vai precisar aqui usar a regra da cadeia, tá? Mas tá longe de ser o conceito-chave da, da aula, tá? Eu acho que o conceito-chave da aula vai ser bem simplesinho para vocês. Vai ter um momento em que o exercício vai piorar um pouquinho, mas por enquanto a gente ainda não vê exercícios desse tipo, então é só uma contextualização. Então vocês, teoricamente, não são obrigados a entender lá o que está acontecendo, mas só para vocês entenderem, só para vocês acompanharem ali passo por passo para ver uma aplicação do que a gente vai ver, tá? Mas as coisas em si, elas são muito, muito, muito mais simples do que vai aparecer naquele exemplo, tá? Então, tirando aquele exemplo, eu acho que fica tudo tranquilinho. Aí quando chegar lá eu falo, tá? Então, vamos lá. Então, a regra da cadeia era uma regra de derivação, né, de funções compostas, em que a gente tinha uma função dentro da outra, e se a gente quisesse derivar essa função, a gente tinha que derivar a função exterior, né, copiar quem estava dentro e depois multiplicar pela derivada interna, tá? Então, aqui são as duas escritas da regra da cadeia. Então, tanto faz, eu vou escrever aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para esses dois aqui, tá? Então, só para a gente ver, tá? Eu prefiro fazer essa daqui, tá? Mas se você quiser fazer essa aqui também não tem problema nenhum, tá bom? Então, o que a gente precisa ver? Antes de começar, a gente precisa entender, a gente precisa reconhecer quem que é a função f e quem que é a função g, tá? A função f seria a função exterior. No caso aqui, a função exterior é a função seno, tá? Então, a função exterior é a função seno de x, tá? E a função interior é a função que está dentro dessa outra função. Então, essa outra função é a função g, que no caso aqui é a função x quadrado, tá? Se a gente for pegar esse exemplo, então, se a gente for derivar aqui o que eu chamei de y, então, vamos lá, vamos chamar de y', o que a gente precisa fazer? A gente precisa derivar a função exterior. A derivada da função seno é a função cosseno, tá? Então, eu derivei a função exterior e dentro da função exterior eu continuo com a função que estava antes, que é a função g. Então, aqui, dentro da função, eu continuo com a função g, tá? E aí eu multiplico pela derivada dessa função g. Então, eu multiplico pela derivada aqui, derivada de x ao quadrado é 2x. Então, se você quiser colocar, é 2x vezes cosseno de x ao quadrado, tá? O que eu prefiro falar? Derivo de fora, copia quem está dentro, derivo de dentro. Tá? Eu prefiro resumir a regra da cadeia assim. Derivo de fora, cadê? Derivo de fora, copia quem está dentro, multiplica, deriva quem está dentro. Tá? Então, eu prefiro resumir aí a regra da cadeia com essa frasezinha. Tá? Mas aí, vocês provavelmente já viram isso em cálculo 1, acredito que em cálculo 1, tá? E aí é só para relembrar, tá bom? Nesse caso aqui, então, a gente tem essa função. Então, a função exterior é a função e elevado a x, tá? E dentro dessa função e elevado a x, tem aqui, eu troco o x por 3x, tá? Então, aqui a gente tem essa condição. Tá? Valeu, então, obrigado. a derivada aqui, disso daqui, então, vai ser a derivada de quem está fora, né? Aí vem aquela coisa, né? Aquela coisinha diferente, engraçada que acontecia com a função exponencial, que a derivada da função exponencial é ela própria, tá? Então, quando eu derivo e elevado a x, continua e elevado a x, tá? Então, vai ficar e elevado a x, né? Só que no lugar do x, eu vou colocar a g. Então, ó, deriva de fora, copia quem está dentro. Então, eu vou copiar aqui 3x. Então, no lugar do x, eu copio 3x. Multiplico pela derivada de quem está dentro. Quem está dentro é o 3x, então deriva 3x para 3. Então, essa derivada é 3e elevado a 3x. Tá? Então, tem uma coisa importante aí que vocês precisam lembrar, que é a derivada da função exponencial, a derivada da função... Então, ó, se eu pegar e elevado a x e derivar isso em relação a x, isso continua a própria função.
Vocês tiveram isso aqui? Vocês lembram disso? Ou eu estou falando coisas Sim. estranhas para vocês? Tudo bem? Tudo bem. Então, fechou. Regra da cadeia, então, vocês tiveram em cálculo 1, cálculo 2? Acho que cálculo 1, né, provavelmente. Na verdade, cálculo 2. Cálculo 2? Tudo bem, não tem problema. Às vezes, dependendo da aplicação que vocês viram, essas coisas podem mudar aí de cálculo 1 para cálculo 2, tá? Enfim, então tá aí. Então, só para a gente relembrar a regra da cadeia, porque a gente vai precisar usar aqui no começo, na introdução da nossa aula, tá? Então, só para relembrar esse conceito aí anterior de cálculo, tá? Então, vamos lá. Para que a gente vai usar essas coisas de derivação na aula de hoje? A gente vai ver uma coisa que chama equação diferencial ordinária, tá? E o que é uma equação diferencial? Equação diferencial é uma equação em que aparecem as variáveis e as variáveis são as derivadas de uma função, tá? E o que a gente vai precisar encontrar como solução é uma função. Então, ó, uma equação diferencial ordinária, esse é o nome aqui do conteúdo que a gente está vendo. A gente simplifica isso para EDO, tá? Equação diferencial ordinária. É uma equação que estão envolvidas a função, né? A função é a função y de x, tá? Ou f de x, tanto faz, e suas derivadas. Além disso, a incógnita, então, no caso de x, também está no meio da nossa função, da nossa equação, desculpa. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma equação assim, mais 3x igual a zero. O que quer dizer isso daqui? Essa equação, tá? Ela tem a variável que a gente quer encontrar, é a função, tá? Então, a nossa solução aqui é a função y, tá? Então, quando a gente encontra y, a gente tem a nossa solução. A nossa solução é uma função, e aí dentro da função, ou dentro das funções, né, podem ser funções polinomiais, podem ser funções logarítmicas, podem ser funções trigonométricas, então, exponenciais, eu não falei, não sei se falei exponenciais ou não. Então, ela pode ser qualquer tipo aí de funções que a gente conhece, até mistura dessas coisas. Tá? Então, dentre todas as funções existentes, todas as funções possíveis que podem ser colocadas, será que existe uma função em que, se a gente derivar essa função duas vezes, somar com a derivada dela uma única vez, né? A derivada primeira, vamos dizer assim, mais um 3x, isso tem que dar igual a zero. Então, será que essa função existe? Será que a gente consegue descobrir essa função? E se a gente conseguir descobrir essa função, a gente descobre a solução dessa equação diferencial. Então, é uma equação com diferenciais, é uma equação com derivadas, vamos dizer assim, tá? Então, com variações, né, na verdade. Mas, enfim. Então, aqui, equação, porque tem o igual, obviamente, né? Diferencial, porque tem as derivadas, e ordinária, porque existem as ordens das derivadas. Tá? Então, isso daqui significa a primeira ordem da derivada, ou seja, uma derivada da função. Tá? Isso daqui significa a função derivada duas vezes. Tá? Então, isso significa a derivada de segunda ordem. Tá? Então, é por isso que esse nome aí chama equação diferencial ordinária, porque eu posso ter a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada, até a derivada de ordem n. Tá? Então, é exatamente o que está escrito aqui. Ó, tá? Então, ó, uma equação diferencial ordinária pode ser descrito como uma função. Então, é como se isso aqui fosse uma nova função, ou seja, uma expressão, vamos dizer assim, em que essa expressão tem x, tem y, a primeira derivada de y, a segunda derivada de y, até a derivada de ordem n de y. Tá? Então, essa equação é a chamada equação diferencial ordinária. Tá? Então, nesse exemplo aqui que a gente colocou, ele não tem a função y, tá? Tudo bem, não tem problema, mas tem... Opa, peraí, acho que vai sair daqui, mas tudo bem. Então, deixa eu manter aqui para não... apertei sem querer para sair. Tá? Então, deixa eu voltar aqui na apresentação. Alternar. E aí a gente volta aqui. Então, isso aqui não é interessante para mim. Compartilhar a apresentação. Pronto, acho que está de volta aí, né? Que eu tinha fechado sem querer aqui. Então, voltando aqui no que eu estava falando,
aqui a gente tem a primeira e a derivada de primeira ordem e a derivada de segunda ordem aqui, tá? E se você perguntar para mim, qual é a função que você coloca aí que dá certo? Não sei, tá? A resolução pode não ser muito simples, tá? Então a gente vai aí ter uma, 2 ou 3 aulas sobre técnicas de encontrar as soluções, tá? Então, a gente vai ver hoje, né, equações bem simplesinhas, bem tranquilas, e a partir da aula que vem a gente começa a separar essas equações por tipos, tá? Então a gente vai conseguir ver alguns tipos de soluções, tá? A gente não vai conseguir resolver qualquer equação, tá? Mas a gente vai conseguir adquirir aí técnicas de procura, né, de soluções de equações diferenciais, tá bom? Então a ideia é que a gente vai encontrar equações que têm as derivadas e as funções, tá? Então, por exemplo, aqui, na equação diferencial abaixo, então nessa equação diferencial, tá? Y' quer dizer a primeira derivada, menos y, que é a própria função, isso tem que dar 2 vezes exponencial de 3x, tá? Então ele fala para a gente verificar se essas duas funções aqui são soluções dessa equação. Então, vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, só para fazer a verificação. Então, a gente ainda não está descobrindo as soluções. A gente só está verificando, a gente só está testando se isso é uma solução ou não. Então, como é que a gente testa para saber se é uma solução? A gente faz essa conta, e essa conta precisa dar 2 vezes e elevado a 3x. Tá? Então, ou seja, o lado esquerdo precisa dar igual ao lado direito. Tá? Matematicamente precisa fazer sentido. Se fizer sentido, quer dizer que é solução. Tá? Então, testando aqui, então vamos lá, testando a função 1. Então, a função 1 é y e elevado a 3x. Então, vamos lá. A nossa expressão é y' menos y igual a 2e elevado a 3x. Então, vamos lá. Qual que é a derivada do y? Se o y é e elevado a 3x, y', aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia, e foi exatamente aqui, ó, esse exemplo que eu fiz aqui, né, para a gente poupar um pouco de tempo. Então, a derivada disso dá 3e elevado a 3x. Então, já vou aproveitar aqui que a derivada é 3e elevado a 3x. Então, vou substituir aqui, então, pela derivada, tá? Então, a derivada é 3e elevado a 3x, menos a própria função. A nossa própria função aqui é a e elevado a 3x, e isso aqui, para fazer sentido, tem que dar 2 elevado a e elevado a 3x. Se você faz isso, você tem 3 desses e tira um desse, você fica com 2e elevado a 3x, ou seja, um lado deu igual ao outro, então isso quer dizer que essa função aqui é solução. Como encontrar ela é outra história, mas isso é solução porque a gente testou, tá? Então, como um lado deu igual ao outro, quer dizer que isso é solução. A gente vai lá testar a segunda função. A segunda função, então, é x elevado a 4. Então, se você copiar isso daqui, então, y' menos y é igual a 2e elevado a 3x. Então, quem que é y'? É a derivada dessa função, que é 4x ao cubo, né? Uma função polinomial é tranquilinha. E aí, menos x à quarta. E aí, a gente tem que ver se essas duas coisas são iguais. Essas duas coisas, elas precisam ser iguais para qualquer valor de x, tá? Você pode ver que não é igual, né? Lógico, pela expressão, mas pode ser, às vezes, que o que está aqui seja uma expressão equivalente ao que esteja aqui. Nesse caso, não é, tá? Então, às vezes, por exemplo, vai que deu aqui uma coisa assim, né? Que vocês já estão acostumados, tá? Vai que deu uma coisa assim. Tudo bem, isso aqui, o 1 não aparece de nenhuma forma aqui e aqui também não, tá? Mas você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso sempre dá 1, tá? Então, se aparecesse uma coisa assim, por mais que a expressão não fosse igual, mas em valor, né, isso tem o mesmo valor, tá? Então, a gente só precisa ver se, às vezes, eles só não estão escritos de uma forma diferente, mas, de fato, eles são iguais. Mas aqui você troca o x por zero, por exemplo,
Se você trocar o x por zero, você vai ver que isso não é igual. Isso teria que ser igual para todos os x. Tá? Então, para mostrar que é diferente, você pega um valor de x específico e mostra que não dá a mesma coisa. Tá? Então, isso daqui não é a mesma coisa, então quer dizer que isso aqui não é solução. Tá? Se você quiser mostrar, né, que de fato essas coisas são diferentes, substitui o x por zero. Ou qualquer outro valor, tá? Se você substituir o x por zero, aqui dá zero, tá? E aqui dá 1, dá 2, desculpa. Porque e elevado a zero dá 1 e 2 vezes 1 dá 2, tá? E aí, como isso aqui não é igual, tá? A gente encontrou um x que deixa essa coisa diferente, ou seja, a expressão da esquerda não é igual à expressão da direita, tá? Ela pode ser igual para todos os outros x, mas quando troco por x por zero não deu certo, então como não deu certo para x igual a zero, não é sempre igual, então beleza, a gente já pode descartar. Tá? Então, um único cara diferente já é suficiente. Mas não precisa se preocupar com isso, que o nosso trabalho não vai ser ficar testando, o nosso trabalho mais para frente vai ser descobrir. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver, a gente vai ter alguns ainda, até alguns trabalhinhos para entregar para a aula que vem, em que você precisa testar. Mas aí você vai ver que as expressões não são iguais, então vai ser tranquilo aí de ver que uma expressão não é igual à outra. Tá? Então, aqui a gente só fez o teste, ainda não está descobrindo as soluções, tá bom? Então, vamos aí para o próximo exercício. Então, deixa eu ver o próximo aqui. Então, ó, de novo, na equação diferencial, verifique se as funções, ou seja, se é essa função, então é só a mesma coisa, o mesmo exemplo, vamos chamar isso aqui de 1, e essa função são soluções. Aí entra a primeira coisa estranha, a primeira coisa diferente que a gente não tinha comentado até agora, que é esse C. O que é esse C? Tanto esse quanto esse, tá? Eles são os mesmos Cs. Eles são números constantes, tá? Então eles fazem o papel aí de um número que a gente não sabe quem é e não está interessado em saber nessa altura do campeonato, tá? Então é como se fosse 2e elevado a 3x, como se fosse 5e elevado a 3x, menos 4e elevado a 3x. Então, essa constante significa um número real que não tem relevância para a nossa derivação. Então, quando a gente deriva, quando a gente integra isso, a gente sabe que esse c vai continuar aí. Então, esse c poderia muito bem ser 1, que facilitaria nosso problema, né? Se fosse 1, ele voltaria mais ou menos uma coisa parecida com esse aqui, tá? Mas, enfim, é só para a gente testar aí, tá? Então, ele fala para a gente verificar se essas funções são soluções. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, vou pegar aqui testando a primeira solução. Então, testando a primeira, a nossa expressão era c vezes e elevado a 3x. Então, se a nossa expressão é essa, se a gente derivar... Opa, se a nossa expressão é essa daqui, né? O C, ele não é afetado pela derivada, então ele continua com C, tá? E a derivada de e elevado a 3x, a gente viu qual é aqui, né? Que é 3 elevado a 3 vezes e elevado a 3x. Tá? Então, a gente vai testar isso daqui. Então, ó, quem que é a derivada? A derivada é 3c vezes e elevado a 3x. Só troquei a ordem aqui, tá? Mas como é multiplicação, a gente pode fazer essa inversão sem problemas. Menos 3 vezes a função, que a função é essa daqui. Que parece um 5, tá? Mas é um 3. E a gente tem que testar para ver se isso aqui é verdadeiro. Pô, aqui a gente tem que 3c elevado a 3c vezes e elevado a 3x menos 3 elevado a 3x. Isso aqui dá zero, porque é a mesma coisa, né? Então, deu zero igual a zero, então quer dizer que deu certo, tá? Então, matematicamente isso fez sentido. Então, quer dizer que a primeira aqui, a primeira possibilidade é solução, tá? A gente vai testar a 2 agora para ver. Então, testando a segunda solução. O que a gente vai ter? A nossa segunda solução é c vezes cosseno de x. Então, se a nossa segunda solução é c vezes cosseno de x, a derivada
é C, derivada de cosseno é menos seno, né? Então, vai ficar seno de x multiplicado por negativo, tá? Então, a gente tem aí a primeira derivada. Então, vou substituir aqui. Então, vamos lá. Primeira derivada, que é menos C seno de x, menos 3 vezes a própria função que é y, que é C cosseno de x. E aí isso tem que ser zero para todos os x que a gente está olhando. Você pode suspeitar que isso não seja zero, então para a gente suspeitar que isso não é zero, para a gente confirmar que isso não é zero sempre, é só testar um valor específico, tá? Então, se você testar um valor específico, por exemplo, x igual a, sei lá, zero, tá? Se você pegar x igual a zero, o que você vai ter? Menos c vezes seno de zero, menos 3c vezes cosseno de zero. Seno de zero é zero, então isso aqui some, tá? E aqui fica menos 3c. Cosseno de zero é 1. Então vai ficar 3c vezes 1, que dá 3c. E a gente tem isso daqui. E isso daqui, ele não é verdadeiro, né? Então 3c não é zero, a menos que o c seja zero. Mas de verdade, se o c for zero, a sua função aqui, ela não é c vezes cosseno, ela é a função zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Tá? Então, se o c for zero, a sua função é essa. Tá? Então, não tem cosseno. Tá? Então, se o c for zero, inclusive, a tua função aqui, ela é solução. Tá? Então, só se c for igual a zero. Tá? Mas aqui a gente está imaginando que o c não é zero. Tá bom? Porque senão a gente vai ter essa opção aqui, e essa opção aqui ela é meio ridícula, porque ela não tem cosseno. Se o c fosse zero, não teria por que você escrever esse tipo de coisa. Tá? Então, eu estou imaginando que o c não é zero. Tá? Então, como o c não é zero, quer dizer que isso aqui não é igual sempre, e se isso aqui não é igual sempre, quer dizer que essa solução testada aqui não deu certo, não deu igual. Então, quer dizer que testando essa solução aqui, não deu certo, então não é solução. Tudo bem até aqui? Só estou testando as soluções nessas coisas novas aí chamadas de equações diferenciais. Tá bom? Tudo certo? A gente pode continuar? Bom, qualquer coisa vocês avisam aí, pode falar, pode interromper sem problemas, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui que eu vou trazer é esse exemplo aqui, que ele vai ser um exemplo um pouco mais chatinho. Eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nisso daqui, tá? Mas, a princípio, vocês não precisam se preocupar em ficar demonstrando que esse problema cai nessa equação aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais um espaço aqui. Não tenho mais um espaço aqui, não. Então, eu vou ter que fazer tudo nesse espacinho aqui, teoricamente. Tá? Mas acho que não vai dar certo. Bom, então, ó, o que ele quer? Ele quer, nesse exemplo aqui, né, aplicação para a gente encontrar a meia-vida de um elemento químico. Tá? O que é a meia-vida de um elemento químico? Talvez eu esteja falando aqui algumas coisas que quimicamente não fazem sentido, tá? Então, se eu cometer esse erro aí, talvez vocês saibam mais do que eu, mas se eu cometer um erro aí de usar termo errado, de falar alguma coisa que não é verdade em química, vocês só relevem isso, tá? Mas eu vou falar a ideia aqui de que é uma meia-vida, tá? A meia-vida é o tempo em que um elemento químico demora para degradar exatamente a metade da sua massa, tá? Então, por exemplo, se tem lá aqui nesse caso, ele não colocou o tipo de elemento químico, mas sei lá, você tem lá 50 gramas de plutônio, que é o exemplo que eu acho que tem lá no livro de vocês. Esse plutônio, com o tempo, ele vai se degradando, tá? Então, ele vai perdendo massa, tá bom? A meia-vida é o tempo que ele demora para ter só metade da massa, ou seja, quanto tempo que ele vai demorar para ter 25 gramas, tá? Então, exatamente o exemplo que eu coloquei aqui, tem massa inicial 50, o tempo de meia-vida é o tempo que ele demora para
chegar em 25 gramas nesse caso aqui, ou seja, metade da massa inicial, tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer algumas coisas aqui, provavelmente eu vou fazer isso agora, porque eu vou precisar de mais um slide em branco, tá? Porque senão vai ficar tudo apertado. Então, eu vou colocar aqui mais alguns, pelo menos 2 aqui. Acho que 2 vão ser suficientes, tá? Aí eu vou voltar aqui. Vocês continuam vendo a apresentação ou não? Acho que não, né? Não sei. Sim. Sim, fechou então. Então não precisa nem reiniciar. Então, ó, vamos lá resolver isso daqui. Então, a parte mais importante do exercício inteiro, ele fala aqui no final, tá? Ele fala que a taxa de desintegração ele vai ser sempre proporcional à quantidade remanescente, tá? Então, o que quer dizer isso? O que a gente quer encontrar aqui? No item A gente quer encontrar uma função que retorna a massa desse elemento em qualquer momento, ou seja, depois de qualquer tempo que eu queira, tá? Então, o que significa isso? Eu vou chamar de Q, porque geralmente é esse nome que eles falam, tá? Então, resumindo, eu quero encontrar uma função. Eu quero encontrar uma função que depende do tempo. Eu não sei o que vai ser, então eu estou chutando, eu vou apagar essa coisinha aqui, mas é como se tivesse, por exemplo, aqui uma expressão desse lado, tá? 3t menos 5, tá? Em que, sei lá, depois de t igual a 2 anos, se a gente substituísse aqui, a gente poderia calcular a quantidade, né, de material que ainda existe nesse lugar. Então, esse Q é a quantidade, então, quantidade, vamos chamar de quantidade ativa, né, quantidade remanescente, tá? Então, esse Q seria a quantidade ativa ainda que existe nesse lugar, a quantidade de plutônio, né, nesse caso que eu falei aí, que existe nesse lugar. Então, aqui seria, a gente poderia calcular, né, se fosse dado por essa função, e aí, por exemplo, isso aqui vai dar uma coisa qualquer aqui, então vai ficar 4, 4 vezes 3, 12, 12 mais 6 menos 5, se a gente fizesse essa conta aqui, desse exemplo chutado que eu falei, eu não sei se é essa expressão ou não, então a gente teria aqui 18, 18 menos 5 seria 13 gramas, por exemplo, tá? Então a gente teria visto que depois de 2 anos, né, se ele fosse modelado por essa função, e ele não é, obviamente ele não é, tá? Não sei porque eu falei obviamente, mas eu só chutei uma coisa, então se eu tivesse acertado seria um chute muito, né, muito certeiro, mas eu preciso encontrar qual de fato é a expressão que vai modelar, né, a quantidade de massa remanescente. Então, essa é uma das aplicações de equações diferenciais, tá, que a gente precisa fazer. Então, ó, vamos lá, vamos começar e vamos entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, porque afinal isso aqui está tudo no chute, né? Então, eu não sei qual é a expressão. Então, resumindo, ó, aqui, na nossa expressão Q, é o que eu quero descobrir. Tá? Então, Q para a gente vai ser uma função. Tá? Então, a gente quer descobrir essa função. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma expressão que representa isso. Tá? E o que ele falou? A taxa de desintegração. O que é a taxa de desintegração? É a variação dessa quantidade aqui que ainda tem, de acordo com o tempo. Tá? Então, isso daqui significa a taxa de desintegração. Tá? A quantidade, a variação, né? Ou seja, a diferença do Q pela diferença do T. Como se fosse velocidade média, que seria a taxa de desintegração média, vamos dizer assim. Tá? E ele falou que a taxa de desintegração ela é proporcional à quantidade remanescente. A quantidade remanescente é o próprio Q, tá? É o próprio isso daqui, que é a quantidade ativa, tá? Então ele falou que a variação é proporcional, ou seja, é um número K que a gente não sabe quem é, tá? Vezes a taxa não, desculpa, a quantidade remanescente que foi chamado aqui de K, tá? E como isso aqui é um decaimento, ele está diminuindo, então quer dizer que essa variação aqui é negativa, tá?
Porque o seu elemento químico ele está perdendo massa, tá? Então, essa variação é negativa, porque se você for fazer a diferença de massa, a massa posterior ela é menor do que a massa anterior, tá? Então, quando você faz o final menos o inicial, essa coisa dá negativa. Então, é por isso que aqui a gente tem a variação negativa, porque ele está decaindo, tá? Ele está decrescendo, tá bom? Então, essa frase aqui, desculpa, que eu grifei aqui, matematicamente ela tem esse sentido. Então, a taxa de desintegração de acordo com o tempo é proporcional à quantidade remanescente nesse lugar, tá? Então, isso geralmente é utilizado fazendo experimentos em laboratório, alguma coisa assim, para perceber como que ele decai lá em um determinado tempo específico, tá? Então, essa frase aí provavelmente foi determinada aí de acordo de maneira experimental, tá bom? Então, a taxa de desintegração é sempre proporcional à quantidade remanescente. É um dado vindo aí que a gente vai aceitar que, por exemplo, foi feito lá em laboratório e os químicos passaram essa informação para a gente, tá? Bom, então, o que significa isso? A gente quer descobrir a função Q que faz sentido aqui, ou seja, a derivada é igual a menos K vezes a função. Tá? Então, é essa aplicação só que eu quero mostrar para vocês, e para resolver isso, não é uma solução simples, a gente vai ver mais para frente outras formas de fazer, tá? Então, isso daqui é só um exemplo para que vocês vejam como que a gente pode fazer, tá? Então, de verdade, não entendam que daqui para frente você tem que saber 100% esse tipo de exercício. Lógico que é importante que vocês entendam, tá? Mas é só uma aplicaçãozinha para mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Nesse lugar aqui, a gente vai fazer uma coisa que chama separação de variáveis. Então, a gente vai mandar Q para o lado esquerdo e T para o lado direito. Então, a gente vai separar aqui essa fração que representava uma diferença pequenininha, tá? Então, dq por dt, a gente não está olhando isso aqui como uma derivada, a gente está olhando isso aqui como uma diferença, tá? Então, uma diferença não, né? Um quociente de uma diferença, a taxa de variação de fato. Então, a gente vai separar aqui, ó, dq para um lado e dt para o outro. Mas como eu quero mandar o q para o mesmo lado, eu vou mandar esse q para cá, ó. Como ele estava multiplicando, ele vem aqui dividindo, tá? Eu poderia dividir aqui dq sobre q, mas eu vou deixar assim, tá? Então, fazendo a separação de variáveis, ou seja, deixando q de um lado e t do outro, a gente tem isso. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai dar uma bela roubada aqui e a gente vai fazer a integral, tá? De cada lado. Aliás, eu até posso tirar esse cada integral, né? Porque é constante. Então, eu vou fazer essa integral, tá bom? E a gente vai fazer a integral, só que essa integral vai dar para a gente uma função, que é chamada de primitiva, que provavelmente vocês não veem ela desde lá do cálculo 2 ou do cálculo 1, não sei, que era aquela coisa de mais constante, tá? Não sei se vocês lembram que o resultado de uma integral, quando não tem limites de integração, tá? É chamada de primitiva, tá? Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui uma coisa que chama teorema fundamental do cálculo, mas, enfim, quer dizer que se você integrar alguma coisa, vai dar uma função, que seria a sua resposta da integral, mais uma constante. Né? Quando tem limite de integração, teoricamente esse C ainda existe, mas esse C acaba cancelando, porque a gente vai fazer um menos o outro, enfim, não importa muito agora nessa altura do campeonato, mas teoricamente esse C é uma constante, né? Quer dizer que se você derivar essa função aqui, você tem isso daqui, né? Como esse C é constante, a derivada sempre vai sumir com esse C, tá? Então, quer dizer que agora a gente vai ter que relembrar aí esse C, tá bom? Vamos fazer aqui o lado direito, que o lado direito é um pouco mais fácil, tá? A integral de dt é t, né? Como se eu tivesse 1 aqui, né? A integral de 1 é dt. Só que aí vai ter aqui a constante, tá? Que eu vou chamar de C1. Ou seja, se eu derivar t mais C1, como o C1 é constante, né? Se eu derivar isso, com certeza aqui vai dar 1, né, se eu derivar isso aqui em relação a t.
certo? Então, por isso que eu coloquei esse C1 aí, ele passa a ser importante, porque a gente está trabalhando com as integrais, a gente está trabalhando com as primitivas, na verdade, com todo o grupo de função que derivando dá isso daqui, tá? Agora eu vou precisar que vocês lembrem quem que é a integral de 1 sobre Q, ou seja, qual é a função que quando eu derivo, né, no caso aqui eu vou fazer para x, mas enfim, é a mesma coisa, que quando eu derivo dá 1 sobre x. Vocês lembram LN. qual que é essa? LN do módulo de x. Exato. Só que a gente vai trabalhar sem o módulo mesmo, tá? A gente vai assumir que é positivo, tá bom? Porque aqui a quantidade, na verdade o tempo aqui, que representa a variável, vai ser sempre positiva, tá? Mas você tem razão, a gente teria que colocar o módulo, tá? Então, como a integral de 1 sobre x é ln de x, tá? Então a integral de 1 sobre q vai ser ln, tá? De q, tá bom? E lembra que esse q é a nossa função que a gente quer, tá? E aí a gente também tem que colocar aqui uma constante que eu vou chamar de C2, tá bom? A gente já vai sumir com essas constantes, a gente vai transformar tudo isso numa constante só, tá? Até agora tá fazendo sentido? Lembrando aqui que o que a gente quer é o quê, tá? É a nossa função aqui, tá? É a função aqui que representa a quantidade, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Como a gente quer descobrir o quê, eu vou deixar o que tem Q desse lado e o que não tem para o outro, tá? Então, eu vou fazer aqui a distributiva, vai ficar menos K vezes T, menos K vezes C1, menos C2, tá? Como o K ele é um valor constante, C1 é um valor constante e C2 é um valor constante, a gente vai chamar tudo isso aqui de uma nova constante, tá? Então, como tudo é constante, isso aqui vai dar um valor constante, que eu não sei exatamente quanto é, então eu vou chamar que isso aqui é um C3, tá? Então, a ln de Q vai ser uma nova constante. Só para a gente, não pode colocar mais ou menos aqui, tanto faz. Pode colocar outra letra também, eu estou chamando tudo de C, mas enfim. E aí, como a gente quer descobrir o Q, a gente tem que dar um jeito de tirar esse ln daqui. Aí a gente tem que lembrar o que é a definição de logaritmo, tá? Aí eu não sei se vocês lembram que toda vez que a gente tem esse logaritmo, se a gente quiser tirar o logaritmo, esse b aqui ele vem para cá, né? Então o a fica sozinho e aqui vai ficar b elevado a c, tá? Então a definição de logaritmo, tá? Se você for lembrar lá na definição de logaritmo, é exatamente essa expressão, tá? Então essas duas coisas representam a mesma coisa. Logaritmo de a na base c, logaritmo de a na base b é igual a c, é a mesma coisa matematicamente que dizer que a é a mesma coisa que b elevado a c. Vou colocar aqui só um exemplo para quem não tiver entendido isso aqui, ou para quem achar que está indo muito rápido. Então, eu não sei se vocês lembram, mas isso aqui, logaritmo de 9 na base 3 é 2. Por que que logaritmo de 9 na base 3 é 2? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Tá? Então, quando a gente faz o logaritmo, a gente está procurando expoentes, tá bom? Então, é exatamente isso aqui. Cadê meu mouse aqui? Perdi o mouse, achei. A gente vai usar exatamente isso daqui para tirar esse logaritmo, né? ln é um logaritmo, tá? Então, lembra que logaritmo ln, desculpa, é logaritmo na base e, tá? Então, quer dizer que esse q, que está fazendo o papel do a aqui, ele vai ficar sozinho. E do outro lado, vai ficar a base elevado a c. Então, vai ficar a base elevado a c. 3. Tá? Então, quer dizer que a função é essa, tá? Só que a gente vai melhorar um pouquinho ainda, tá? Então, vamos lá. A nossa função, eu vou separar isso aqui em soma para colocar aqui numa multiplicação. Por quê? E é uma constante, vocês sabem lá que é 2,7 alguma coisa, e se você pegar esse E, que é uma constante, e elevar a uma constante, isso dá uma nova constante, tá? Então, por isso, essa coisa aqui que é constante, eu vou chamar um C grande, tá? E aí a gente vai parar de falar de constante, esse C, ele é a reunião aqui desse e desse E junto aqui, tudo junto, tá? Então aqui a gente descobre que a nossa função em relação ao tempo, ela vai ser uma constante, que a gente não sabe quem é, multiplicado por menos por E
elevado a menos kt. Então, a gente já descobre que a forma da nossa função tem que ser uma coisa desse tipo, tá? Então, se a gente tiver que trabalhar com decaimento radioativo mais para frente, a gente já sabe que a solução de um decaimento radioativo tem que ser uma solução dessa forma, tá? Então, mais para frente, vocês já podem meio que pular todo esse passo aqui, tá? E já começar aqui, tá? Então, a ideia da aplicação de equação exponencial finaliza aqui. Daqui para frente é só trabalhar com essas funções, tá? Ou seja, trabalhar com essa função, na verdade, tá? Então, teoricamente, a gente já descobriu a, a, a nossa função que dá certo aqui no nosso problema, ou seja, a função que satisfaz essa desigualdade aqui, tá? E aí, se você quiser, tá? Se você quiser derivar essa função aqui em relação a t, você vai ver que vai ficar um k vezes a função anterior, tá bom? Então, você pode testar para ver que realmente essa função ela é solução dessa equação, mas aí eu deixo para quem tiver curiosidade, para quem quiser testar, para ver que dá realmente certo, tá bom? Então, resumindo, eu coloquei aqui embaixo ó, que a nossa função para decaimento radioativo, ela vai ser uma quantidade, no caso aqui né, eu chamei de C, não vou chamar de Q0, vou chamar de C, vezes E elevado a menos KT, onde C é uma constante que a gente não sabe quem é, e K é uma constante que a gente não sabe quem é, tá bom? E a gente vai descobrir quem é o C e quem é o K através desse problema. Mas quando a gente descobre quem que é o C e quem é o K, não é mais problema de EDO, tá? O problema de EDO foi sair daqui e chegar até aqui. Daqui para frente é só trabalhar com funções, tá? Então, ó, encontre a função que retorna a massa em qualquer momento. Então, de acordo com o que a gente fez, a função que retorna a massa, que eu chamei de Q, né? Então, esse Q é a quantidade, tá? Você pode chamar de M também, enfim. Ela vai ser uma constante, que a gente não sabe quem é, vezes E elevado a menos KT, tá? E para você determinar a função, quando você falar, eu encontrei a função, você precisa encontrar quem é o C e você precisa encontrar quem é o K. Então, a gente viu aqui, isso daqui é a forma da função, é a cara principal dela. Para determinar quem é a função, a gente precisa descobrir o C e o K, tá? Como é que a gente vai descobrir aqui quem que é o C e quem é o K? Através dos dados que que ele deu aqui para a gente. Ó, essa determinada amostra desse elemento químico tem uma massa inicial igual a 50 gramas, tá? Então, se a massa inicial é 50 gramas, deixa eu apagar aqui para escrever aqui embaixo, não vou conseguir apagar, então eu vou só ignorar essa setinha aqui. Então, vou fazer o A desse lado. Então, o que quer dizer que é a massa inicial? Quer dizer que quando o experimento começou, quando o experimento iniciou, a massa era de 50 gramas. Então, isso quer dizer que se eu for na minha expressão e trocar o T por zero, isso significa que passaram-se, né, 0 horas, tá bom? Então, eu vou ter a massa inicial. Então, se eu calcular Q de zero, isso tem que dar 50, tá? Então, eu vou lá na minha expressão, eu troco quem que é o Q de zero. Então, eu vou vir aqui e substituo o T por zero. Então, aqui em cima, K vezes zero dá zero, aí vai ficar E elevado a zero, E elevado a zero dá 1, e vai ficar C. Então, Q de zero é a mesma coisa que C, tá? E C, a gente acaba descobrindo aqui que dá 50. Então, é por isso que eu coloquei aqui Q0, tá? Geralmente a gente coloca Q0, porque isso aqui é a quantidade inicial, tá? Então, se você souber a quantidade inicial, ela sempre vai ficar aqui sendo multiplicada. A quantidade inicial, ela faz aqui o papel desse C maior aqui, por esse motivo, pelo motivo que a gente acabou de fazer a conta aqui, tá? Então, por isso a gente já sabe que esse C aqui vale 50, tá? Então, 50 vezes E elevado a menos KT. Agora, para a gente encontrar a função por completo, essa parte vai ser um pouquinho mais chata, tá? A gente vai precisar descobrir quem que é o K, tá? E como que a gente vai descobrir quem que é o K?
através da segunda informação que ele deu, que depois de 2 horas, a massa decaiu 10%, tá? Então, a gente ainda está no A, tá? Não está no B, não, porque a gente não encontrou a função completa ainda, tá? Ou seja, depois de 2 horas, então, se eu calcular aqui o Q de 2, né, imaginando que o tempo aqui é de 2 horas, tá bom? Eu sei que isso daqui vai dar a quantidade de massa remanescente, tá? Se ele perdeu 10% de 50 são 5, então quer dizer que ele ainda tem 45 gramas de material lá depois de 2 horas, tá bom? Então, se você fizer isso, ou seja, se você fizer a mesma coisa que você fez aqui, quem que é o Q de 2? Eu vou lá na minha expressão e troco o T por 2. Então, aqui vai ficar 50, que agora eu já sei que o C era 50, né? Vezes E elevado a menos 2K. Tá? Então, o T eu estou trocando ali por 2 e estou fazendo essa conta. Tá? Aí, como a gente quer descobrir o K, a gente deixa o E aqui sozinho. E aí, aqui 45, quando você divide 45 por 50, dá 0,9. Né? Você pode pensar que é 90% também, enfim, tanto faz. Você pode pensar nisso. Tá? Então, estou passando 50 aqui, dividindo o 45, que dá 0,9. Então, o que a gente precisa resolver agora é essa equação exponencial. Vocês lembram como é que a gente consegue resolver a equação exponencial ou não? Isso está fresco aí na memória de vocês? Vocês usaram isso em cálculo 1, cálculo 2, alguma coisa assim? Fiz em matemática instrumental, mas faz tanto tempo. Sim, entendi. Pode ser também, né? Então, ó, para a gente resolver qualquer coisa que tenha exponencial, qualquer coisa que tenha letra no expoente, a gente vai ter que fazer a aplicação de logaritmo dos dois lados, tá? Então, a gente vai colocar aqui um logaritmo desse lado da equação e um logaritmo desse lado da equação. Por quê? Existe uma propriedade de logaritmo e essa propriedade de logaritmo vai facilitar para a gente trabalhar com essa potência aqui, tá? Então, aqui. Percebe que eu não calculei aqui quem que é a base. Daqui a pouco a gente escolhe uma base conveniente, tá? Mas você pode colocar qualquer base que você quiser. Qual que é a propriedade que ajuda a gente a resolver nesses casos? A propriedade do logaritmo é aquela propriedade que quando você tem aqui um expoente no logaritmo, esse expoente vem aqui para frente. Ou seja, no expoente, ou no logaritmo, um expoente deixa de ser expoente, tá? Então, quer dizer que, por conta que a gente colocou aquele logaritmo, esse 2K vai vir aqui para frente do log. E agora eu não tenho mais expoentes. A letra que eu quero descobrir está aqui na frente. Então, agora é só eu calcular quem que é o logaritmo desse número e quem que é o logaritmo desse número. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que escolher uma base, tá? Então, como eu não escolhi minha base, eu vou escolher minha base agora, tá? Então, eu vou pensar um pouquinho qual é a base que vai deixar isso aqui mais fácil para a gente. Vocês conseguem aí sacar qual que é a base que fica mais fácil para a gente? Base E ou base 10? Base E ou base 10, né? Se você for ver, são as únicas que a gente tem na calculadora, porque se a gente não escolher base E e base 10, a gente está ferrado, porque a gente vai ter que calcular isso de outra forma, tá? Se a gente escolher base 10, a gente não sabe quanto que é o log de E na base 10, e a gente também não sabe quanto que é o log de 0,9 na base 10. Então, assim, poderia, tá? Você vai ver que vai dar na mesma, tá? Mas eu não vou escolher a base 10. Por quê? Porque eu vou escolher a base E. Se eu escolher a base E, eu vou saber pelo menos um desses dois logs, tá? Porque log de E na base E vale 1, tá? O outro eu continuo não sabendo, então eu vou ter que ir na calculadora de qualquer forma. E aí, se você quisesse, tipo, colocar base 10, calcular 1 na calculadora ou calcular 2 na calculadora não é mesmo, então você pode escolher a base 10 se você quiser, mas aí você vai ter que calcular os dois logs na calculadora. Se você escolher base E, você não precisa calcular os dois, porque esse aqui vai dar sempre 1. Então aqui você tem 2K, e aqui você vai calcular lá o log de a base E, né, que é o famoso LN. Tá? Eu não coloquei ali LN porque eu escolhi a base depois. Então, vou pegar aqui a calculadora e calcular quanto que é o log de LN, né? De 0,9. Esse LN vai dar um número bem grande, tá? Então, eu vou arredondar aqui
para algumas casas decimais, 10536. Então, isso aqui é aproximadamente isso. E para você descobrir o K, passa o 2 dividindo. Então, vou dividir isso aqui por 2. Então, o K vai ser 0,05268. 0,05268. Lógico que também é aproximado, porque esse número aqui continua e esse também continua. São números irracionais, pelo fato de eu estar trabalhando com logaritmos, e logaritmos são produtores aí de coisas bem irracionais, tá? Então, estou aproximando isso, tá? Então, o K é aproximadamente esse valor. Então, com isso, quer dizer que eu encontrei que a minha função, ela é o C, né? E o C a gente já sabe que é o 50, que é a quantidade inicial que a gente descobriu aqui no item A, multiplicado por E. Aí esse K eu só vou colocar aqui dessa vez, das outras eu vou colocar eu vou colocar K mesmo, porque eu tenho preguiça de escrever todos esses números, tá? Vezes o T. Então, isso quer dizer que, através dessa expressão, você tem a massa desse elemento químico depois de uma determinada hora, tá? Então, se eu quiser saber o que acontece com essa massa depois de 10 horas, você substitui o T por 10 e faz a conta. Se eu quiser saber depois de 1000 horas, você substitui o T por 1000 e faz a conta, tá? Então, você descobriu uma função que modela aí a quantidade desse determinado elemento químico, tá? Depois de um tempo específico. E aí, essa informação aqui foi determinante, tá? Que a taxa de desintegração é proporcional à quantidade. Então, é uma informação muito sutil e se você não perceber, você não vai ter da onde começar para escrever essa sua equaçãozinha aqui. Tá? Então, é uma informação muito sutil. As informações, geralmente, elas vão ficar muito mais claras do que isso, quando não já te dá essa equação feita, tipo, resolve isso daí. Tá? Então, a parte de resolver, de fato, eu só estou mostrando para vocês um exemplo. Mais para frente, a gente vai ver esses e outros exemplos. Vocês vão ver que na aula de hoje, os exemplos vão ser 20 vezes mais fáceis que esse daqui. Tá? Então, vai ser bem tranquilinho. Tá bom? E ainda tem o item B, né? O item B seria encontrar o tempo de meia-vida desse elemento. O que é encontrar o tempo de meia-vida? É você saber qual é o tempo que vai demorar para que a sua massa chegue à metade da inicial. Como eu tinha 50, a metade da inicial é 25, tá? Então, aqui eu vou colocar T, tá? Mas esse T é um T especial, tá? Então, sei lá, vamos colocar aqui TM, representando o tempo de meia-vida, TMV, enfim, se você colocar só T também, não tem problema, tá? Vai dar certo, vai dar no mesmo, tá? Então, a gente só precisa resolver isso, e para resolver isso, a gente volta aqui nessa conta absurda, e a gente tem que ver quando que essa conta vai dar 25, tá? Ou seja, quando que essa conta aqui, então 50 vezes E elevado, eu vou colocar o K, tá? Não vou colocar aquele monte de valor, e na hora da conta eu substituo o K pelo aquele valor, tá? Um tempo aqui que a gente não sabe, tá? Igual a 25. Ou seja, qual é o tempo que eu coloco? Então, esse tempo aqui, eu não vou ficar escrevendo TM, tá? Então, esse tempo é o tempo de meia-vida, tá? Que é o mesmo que esse tempo aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, esse tempo que eu quero descobrir é o tempo de meia-vida. Tá? Então, para a gente resolver isso, é só passar o 50 para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 0,5. Tá? De novo, eu tenho uma equação exponencial, então, de novo, a gente vai precisar aplicar log dos dois lados. Tá? E dessa vez eu já sei que eu vou ter que aplicar o ln. Tá? E aí, do lado esquerdo, esse expoente vai lá para baixo, vai ficar menos kt vezes ln de e. Tá? E a ln de e você sabe que é 1, então não precisa colocar. Igual a ln de 0,5. Vou na minha calculadora e vou colocar aqui quem que é o ln de 0,5. Então, deixa eu deletar aqui. ln de 0,5
vai ser, vou apagar aqui para substituir, vai ser menos 0,693147, já tá bom, tá? Estou aqui arredondando. E aí, para descobrir o t, é só fazer aqui esse valor dividido pelo k, né? Na verdade, pelo menos k. E o k eu já tinha descoberto quem ele era, né? Eu só não quis colocar ali por conta da preguiça. 0,05268. Então, 0,05268, se você fizer essa conta, você tem o t, que deixa a sua massa 25. Então, 0,693147 dividido por 0,05268. Tá? Então, esse t aqui deu 13,1576, e aí não importa mais, já deu o suficiente aqui. Então, imaginando aqui que esse t está em horas, então isso daqui seria aproximadamente 13 horas, tá? 13 horas e um pouquinho para que esse elemento aí decaísse a metade do tempo, tá? Existem materiais que, obviamente, demoram mais ou menos para fazer o decaimento aqui, tá? Então, geralmente, os elementos demoram muito mais do que 13 horas para cair a metade, tá bom? Então, é só você ver lá a ideia lá de Chernobyl, que deve ter radioatividade, radiação até hoje. Então, aquelas coisas não são tão simples assim de acontecer o decaimento. Mas como esse aqui foi um exemplo, pode ser que esses valores até não sejam tão reais, tá? A ponto de fazer a conta, mas só para a gente explicar aqui funcionou, tá? Então, se fossem outros números, a gente conseguiria fazer aqui também e descobrir o t da mesma forma, tá? Então, pode só ser que esse exemplo não modele exatamente um exemplo real, mas pelo menos aqui para a gente fazer a conta serviu de ilustração. Tudo bem? Bom, aí agora a gente vai começar já no final da aula. Tem mais 3 exemplos para a gente fazer, tá? E a gente acaba, então, o que eu falei, acho que 9 horas aí a gente finaliza a aula. Vai ver que essa parte é a parte importante da aula, porque a gente vai fazer, por enquanto, exercícios desse tipo, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser encontrar, por enquanto, né? Primeiro, a gente vai começar do simples, tá? Então, a gente vai aí, nas próximas aulas, vendo tipos mais complexos de equações diferenciais, tipos mais complexos de EDO, tá? Então, a gente vai começar com essa simplesinha, e você vai ver que vai ser bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver esse primeiro tipo, tá? Em que a gente vai conseguir aqui separar a derivada do resto, tá? Então, a gente vai conseguir isolar a derivada de um lado e colocar a função do outro, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui no item A, y' é igual a 3x mais 2, tá? Faz sentido que esse y' é a derivada em relação a x? Se faz sentido isso aqui, se eu integrar esse lado, eu vou ter a integral, que é a função y. Então, teoricamente, a gente integra dos dois lados, e aí a gente consegue dizer quem que é a nossa função y. Se a gente derivar, ou se a gente integrar a derivada, a gente volta para a função original. Então, quer dizer que se eu integrar aqui, eu consigo descobrir quem é o meu y. Tá? Então, é só integrar essa coisinha aqui. Tá? O único cuidado que a gente precisa tomar é que quando a gente integrar aqui 3x, vai ficar 3x ao quadrado sobre 2, mais 2x, e aí a gente vai ter que colocar aquela constante, mais c. Então, o que significa isso? Que esse c, ele é um número, uma constante, tá? E a gente tem que a nossa função que a gente está procurando é qualquer função dessa forma, tá? Então, se eu derivar, tá, essa função, ela dá exatamente isso daqui, tá? Então, a gente conseguiu aí resolver esse tipo muito, muito, muito simples de EDO, tá bom? Provavelmente vocês já fizeram isso antes, tá? Mas, enfim. E esse C, ele representa uma família de soluções. Então, para cada C existente, ou seja, para cada número real que existe, eu tenho uma função diferente. Então, isso aqui são infinitas soluções, tá?
Então, isso aqui a gente pode chamar também de uma família. Família de soluções, tá? Onde para cada C eu tenho um elemento aí, um membro dessa família de soluções, tá bom? Isso daqui também é chamada de solução geral. Então, solução geral da minha EDO, tá bom? Mais para frente, a gente vai ver aqui uma solução particular, tá? Mas quando a gente consegue fazer, quando a gente consegue isolar a nossa EDO, é simples, a derivada, desculpa, é simples porque é só integrar, tá? E é isso a aula de hoje, tá? Então a gente vai fazer esses exemplos simples que a gente consegue fazer aí o isolamento da função, tá? Bom, vamos. Se meu cachorro continuar latindo aqui, eu paro um pouco para falar com ele. Então, o item B, a gente tem esse carinha aqui, e a gente também consegue isolar, então, ó, dá para passar esse 2 que estava lá dividindo, tá? E a gente pode também fazer aquela mesma ideia, então, se a gente integrar dos dois lados, então, ó, a nossa função y vai ser a integral dessa função aqui, tá? Em relação a x. Tá? Lembra que a gente não tem extremos porque a gente está trabalhando com a função, a gente está trabalhando com a primitiva. Tá? Para integrar isso, esse meio, ele vai lá na frente. Tá? Então, a gente precisa fazer essa integração aqui. Tá? Vocês lembram como é que a gente faz essa integração? Ou não? Era aquele U na P mais 1. Exato. Tá? Então, a gente vai fazer aqui aquela substituição de variável. Então, a gente não sabe fazer a integral de e elevado a 2x. Tá? A gente gostaria muito que essa integral fosse e elevado a x. Tá? Se fosse essa integral aqui, beleza, a integral de e elevado a x é e elevado a x, né? Porque e elevado a x não faz diferença em relação às derivadas, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Lógico que eu não vou colocar x aqui, porque a gente vai fazer a mudança de variável, tá? Então, ó, a gente vai fazer que u vale 2x. Tá? Então, as anotações aqui de mudança de variável. Então, isso aqui é uma técnica de integração simplesinha, tá? Então, aqui, mudança de variável, du vale 2x, e se eu fizer a derivada de du em relação a x, isso aqui dá 2. Então, o que, que significa isso? Se eu trocar aqui dx e 2 de lugar, então eu sei que dx é a mesma coisa que du sobre 2. Então, eu vou lá na minha integral e vou fazer isso. Vou mudar tudo para u e du, tá? Então, o que, que vai aparecer aqui? Então, a nossa função y vai ser meio da integral, troquei para u. Só que aí eu tenho que trocar esse dx para o correspondente, então aqui vai ficar du sobre 2. Esse 2, como é constante, vem aqui para fora, então 2 vezes 2 vai ficar 4, tá? E aí, a integral de e elevado a u é e elevado a u, tá? Então, isso daqui vai ficar 1/4 de e elevado a u, tá? Só que como a nossa função é em x, a gente tem que voltar aqui a nossa função u, né, para o que ele era. Então, é só voltar aqui u para 2x. Antes a gente não precisava fazer isso porque a gente calculava, tá? Então, agora a gente só volta aqui u para o que ele é, que é 2x, tá? Então, aqui é a nossa variável. Então, se você derivar essa função, você pode ver que ela vai encaixar exatamente aqui nessa equação diferencial. Ou seja, 2 vezes a derivada, tá? Então, ó, quem que é a derivada disso? Vai ser e elevado a 2x vezes a derivada disso, pela regra da cadeia, tá? Se eu multiplicar 2 vezes isso, então isso aqui é a derivada, dá igual a e elevado a 2x. Então, esse 2 e esse 2 vai dar 4, cancela com esse 4, e vai dar e elevado a 2x mesmo, tá bom? Então, a gente consegue aí verificar. Obviamente, se você confiar na tua conta, você não precisa verificar, mas você consegue ver se você acertou ou não, tá? Se as suas contas estão certas ou não no final,
tá? Então, aqui a gente precisou usar, de novo, aqui, a ideia de mudança de variável, tá? Bom, vamos lá. A gente vai agora ver como é que faz para a gente encontrar uma solução particular. O que é uma solução particular? Quando a gente pega uma família de soluções, se, por exemplo, C for igual a 1, se, por exemplo, C for igual a 2, se, por exemplo, C for igual a π, tá? Isso é uma solução particular. Ou seja, vão existir situações em que a gente vai conseguir determinar uma solução específica, uma solução particular, tá? E não somente a solução geral. Vão existir problemas em que a gente não consegue e vão existir problemas em que a gente consegue delimitar exatamente a solução particular, ou seja, a gente consegue saber quem é o C. Para a gente conseguir saber quem é o C, a gente precisa de mais uma informação, e essa informação é chamada de condição inicial ou condição de contorno, tá? E essa condição de contorno ou essa condição inicial, ela vai ser aplicada no final do exercício. Antes do exercício, tipo, antes do final do exercício vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Então, ó, verifique que essa função é solução geral dessa. Então, vamos verificar, tá? Então, na verdade, foi a mesma coisa que a gente fez lá no começo. Ok? Nem verifico. Não. Aqui, não, também não foi. Então, vamos verificar aqui, não custa nada, tá? A gente tem tempo. Então, vamos lá. Se eu tenho essa função aqui, quem que vai ser a derivada? O C permanece, porque não tem x ali, é constante. E a derivada desse? A derivada desse continua multiplicado pela derivada de quem está dentro aqui. Então, regra da cadeia. Derivando menos x dá menos 1. Então, a derivada, desculpa, esqueci de colocar um risquinho aqui. Então, a derivada é menos c elevado a menos x. E aí, se você fizer a derivada mais a função, tem que dar igual a zero. A derivada é isso aqui, mais a função é isso daqui. Opa, coloquei um e aqui sem querer. Menos x. Obviamente, isso aqui é a mesma coisa que com o sinal trocado, então cancela, então isso aqui dá zero, ou seja, é solução geral, tá? Então, quer dizer que ela satisfaz a nossa equação diferencial, então é uma equação geral, tá? Uma solução geral. Agora, como é que a gente faz a solução particular? A solução particular é que ele deu para a gente que quando a gente calcula a função para x igual a zero, isso tem que dar 2. Então, depois que a gente descobriu a nossa solução, se eu calcular y em zero, isso aqui dá 2. Foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. É como se aqui a gente encontrasse a solução geral com esse C e esse K, e através das informações que ele deu aqui, ó, que foram as condições iniciais, a gente foi capaz de encontrar o C e o K. Então, isso aqui é uma solução particular para o nosso problema, e essa daqui é uma solução geral para o nosso problema, tá? Então, foi exatamente a mesma coisa que a gente fez. Então, a gente vai ver aqui, se eu for na minha função e trocar o x por zero, o que vai acontecer? A minha função é essa, vou trocar o x por zero, isso tem que dar 2. E elevado a menos zero dá 1, tá? Então, isso aqui vai ficar c igual a 2. Então, quer dizer que essa função, trocando o c por 2, é a solução particular para o nosso problema. Tá? Vamos imaginar que o problema especificamente aqui dava esse valor para a gente. Tá? Então, é só determinar as constantes que existem lá na solução geral a partir das informações que ele dá para a gente. Tá? Então, isso aqui seria a nossa solução particular. Tá? Bom, que mais? Vamos lá, deixa eu ver algumas coisinhas aqui. Peraí. Bom, que mais? Peguei aqui um outro exemplo para a gente fazer também, tá? Então, encontre a solução geral da equação diferencial tal e encontre uma solução particular que satisfaça essa condição aqui, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem essa
derivada, ela está isolada, tá? E para ficar simplesinho, eu vou separar aqui em dois denominadores, tá? Então, eu vou separar aqui x à quinta e x à quinta, tá? Então, quer dizer que aqui vai ficar 1 sobre x à quarta, tá certo? Tá certo. E aqui 1 sobre x à quinta. Deixando um pouquinho mais fácil, não precisa fazer isso, mas aqui vai ficar x elevado a menos 4 e aqui vai ficar x elevado a menos 5. Então, eu fiz exatamente a mesma expressão, eu só mudei a cara dela. Tá? Então, eu não resolvi nada até agora, tá bom? Bom, se a gente quer encontrar o y, né, a gente tem a derivada, então se a gente quer encontrar o y, é só integrar dos dois lados. Então, se a gente integrar, do lado direito a gente vai ter y, e do lado esquerdo, então, a gente vai ter que integrar essa função, tá, em relação a x. Tá? Então, vamos lá. Integral de x elevado a menos 4 é x soma 1, né? Então, vai ficar x elevado a menos 3, e aqui, embaixo, menos 3, tá bom? E a outra é a mesma coisa, tá? Então, aqui, exatamente a mesma coisa. Soma 1 aqui vai ficar menos 4, e aqui embaixo, menos 4. Então, o que a gente tem aqui? Menos 3 vezes x elevado a menos 3. Opa, esse menos 3 está embaixo, desculpa aí. Ah, não sei por que eu fiz isso. Eu só vou colocar esse menos na frente, pronto. Vou colocar só esse menos na frente, melhor. Tá? Então, ó, se eu derivar essa expressão que eu coloquei aqui, eu volto aqui, tá bom? Enfim, então a gente conseguiu integrar. Só que quando a gente integra, a gente tem a tal lá do mais constante. Então, aqui tem que aparecer aqui mais constante, e isso significa que a gente encontrou aqui uma família de soluções. Tá? Então, isso aqui seria a solução geral. Tá? Então, isso aqui é a solução geral. Tá? Bom, a solução particular que ele quer é que quando eu pego essa expressão e troco todos os x por 1, isso tem que dar zero. Tá? Então, para a gente encontrar a solução particular, se eu trocar todos os x por 1, aqui vai ficar 1 elevado a menos 4 por 4. Isso aqui tem que ser zero. Tá? Então, aplicando aqui a condição inicial ou a condição de contorno, a gente tem isso. Tá? Então, a gente consegue fazer a conta aqui. Tá? Então, aqui vai ficar menos 1/3, aqui vai ficar menos 1/4, mais c, isso tem que dar zero. E aí passa para o outro lado, 1/3 mais 1/4 tem que ser c. E aí a nossa constante, 1/3 mais 1/4 vai ter denominador 12, vai ficar 4 mais 3, vai ficar 7. Então, quer dizer que a constante, eu fiz a soma um pouquinho mais rápido aqui, mas é só fazer MMC, só fazer a soma das frações ali. Se eu tiver errado alguma coisa, só estou vendo aqui. 4, 3, não está certo. Então, quer dizer que a solução particular troca esse C por 7 sobre 12. Tá? Então, o 7, essa função, além de dar certo aqui, também dá certo aqui. Tá? Se eu pegasse a solução geral, ela dá certo aqui, mas ela não dá certo aqui. Tá? Porque depende de quem é o C. Tá? Por isso que a gente precisa determinar o C para colocar ali na solução particular, tá bom? Então, aqui foi para a gente encontrar, né? Então, encontrando a solução particular, tá bom? Então, é só substituir os valores que a gente tem para encontrar quem é a constante que sobrou, tá? E aí vem o nosso último exemplo para a gente fechar. Então, o nosso último exemplo aqui, ele fala que a velocidade de um certo móvel é dado pela função v de t. Então, v de t é 3t ao quadrado menos 20t mais 36, tá? Em que t é dado em segundos, tá? Determine a posição S de t
a função posição, né? Ou seja, a função que determina a posição em qualquer momento desse movimento, desse móvel, sabendo que no tempo de 2 segundos o móvel se encontra na posição 47 metros. Provavelmente vocês já fizeram esse exercício, não esse exercício, mas exercícios parecidos com esse, quando vocês viram lá a integral, tá? Ou quando fizeram física, tipo física 1, não sei se foi aplicado isso ou não lá, mas vocês precisam lembrar que quando você integra a função de velocidade, você tem a função de espaço. Por quê? A função velocidade é a variação de espaço pelo tempo. Ou seja, a função velocidade nada mais é do que a derivada da função espaço. Tá bom? Então, se você derivar a função espaço, você tem a função da velocidade. Tá? Então, isso que mata esse exercício. Tá? Então, se você lembrar disso, ele fica exatamente igual aos anteriores. Então, se você integrar aqui a velocidade, você tem a função do espaço, tá? Então, velocidade é igual a variação, então se você integrar a velocidade, vai ser a integral da velocidade aqui, né, que chama de S derivado, tá? Igual a essa expressão que eu também vou fazer a integral aqui. Fazendo a integral disso, então vai ficar 3t ao cubo sobre 3, menos 20t ao quadrado sobre 2, mais 36t, mais uma constante, tá? Que determina lá a família de soluções, que determina a primitiva, tá? Então, dá para simplificar bastante isso, tá? Então, a função s de t aqui cancela, vai ficar t ao cubo, aqui vai ficar 10t ao quadrado, aqui não tenho o que fazer 36t, mais um número constante. Aí ele fala para você que essa é a condição inicial, ou seja, no tempo de 2 segundos, a sua função, o seu móvel, precisa estar no espaço 47, tá? Então, você vem lá na sua expressão e troca, né? Quando você calcula o S de 2, então, quando você troca todos os t's por 2, então, 2 ao quadrado, mais 36 vezes 2, mais c, isso tem que dar 47. Não faço ideia do que vai dar isso, mas vamos fazer a conta. Então, 47, aqui dá 8, 4, então menos 40, mais 72, mais C. 72 mais 8 dá 80, 80 menos 40 dá 40, então quer dizer que 47 vai ficar 40 mais C, e aí isso implica que C vale 7. Então isso implica que a sua solução particular agora para esse problema, então solução particular, tá? Vai ser a expressão t ao cubo menos 10t ao quadrado mais 36t mais o c, que o c é 7. Tá? Então aqui a gente tem a nossa solução particular aqui, tá? De acordo com o dado que ele deu. Então o que define a solução particular é esse trechinho, tá? Então para cada situação, para cada condição inicial, a gente tem uma solução diferente. Então, se no tempo de 2 segundos ele estivesse em outra posição, isso iria gerar para a gente uma outra solução da mesma família que a solução geral, porém com a constante aqui alterada, ou seja, ia ter uma solução particular diferente. Então, a gente tem a solução do problema e a solução da situação. A solução do problema é a solução geral, tá? E a solução da situação é a solução particular, que ela se aplica exatamente no caso que a gente tem. Tudo bem? Então, falei que a gente acaba mais ou menos por umas 9 horas, tá? Não faz muito sentido a gente ficar se alongando hoje, tá? Eu deixei aqui alguns exercíciozinhos para vocês fazerem, tá? Para a próxima aula, que é o Faça Você Mesmo da 27 e 28, lá da página 127 e 128, tá? Tem um outro Faça Você Mesmo no meio do caminho, mas não precisa fazer aquele, eu acho que é 123, tá? Não precisa fazer aquele da 123, só da 127 e da 128. E o Faça Valer a Pena, que é aquele conjunto de 3 exercícios que tem no final, página 130 e página 131, tá? Então, alguns desses é para descobrir solução, outros é só para fazer a verificação,
E aí você vai ficar nessa brincadeira hoje de encontrar soluções desse estilo aqui, que é simplesinho, que é facinho, tá? No máximo você vai precisar fazer uma mudança de variável por enquanto, tá? E fazer a verificação aqui das nossas soluções, tá? Então fazer aqui o que a gente fez no comecinho, que é só substituir e ver se aquilo faz sentido matematicamente ou não. Tudo bem, aula de hoje? Tranquilo? Nem parece que é o mesmo cálculo, né? Muda bastante. É bem diferente, na verdade. Mas daqui a pouco vai começar a ficar pesadão de novo, tá? Mas não tão pesado, eu acho. Eu acho que a parte mais pesada já foi. Talvez lá no final do semestre, as 2 ou 3 últimas aulas fiquem um pouco mais pesado também. Mas acho que até lá, pelo menos vai ter sempre um, um script para ser seguido, tá? Então vai ter sempre aí um, um roteiro aí para a gente se agarrar, tá? Então, a parte boa, né, de resolução de EDO é que tem aí é sempre da mesma forma, vamos dizer assim, tá? Então, você só precisa identificar qual é a EDO que você está trabalhando para poder aplicar a, a técnica certa, a técnica correta. Tudo bem? Se alguém tiver, eu vou parar a gravação aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida,